Olá pessoal, meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia. Estamos aqui para mais um momento aí do nosso programa Mundo em Debate. Eu escolhi um relatório que é a FAO é a agência da ONU, voltada à alimentação e agricultura. A ideia é estimular a agricultura para combater exatamente a fome. E a FAO publicou um relatório, como faz aí em determinados períodos, mostrando números da fome no mundo e especificamente aqui no Brasil, é a nossa abordagem. Eu estou sugerindo a leitura de uma matéria que foi publicada no dia 13 de julho e eu postei no Facebook no dia 14, ok? O título da matéria é ONU, insegurança alimentar aumenta no Brasil e atinge 43 milhões de pessoas, tá certo? Então vamos lá. Já vou indicar o próprio autor desse texto, que é o jornalista Jamil Chad. Ele é correspondente do UOL e de outras agências de notícias, vive em Genebra já há muitos anos. E ele tem uma coluna muito interessante, ele aborda aí muitos temas de uma maneira muito didática para nós, para o vestibular, é bem interessante. Esse tema em si é um tema muito delicado, um tema difícil, porque tem toda uma nomenclatura, que a FAO, que a ONU, portanto, utiliza e pode levar aí a uma confusão na compreensão desses números, tá certo? Então vamos dar uma olhada nisso. Eu separei alguns trechos que eu acho que é bem interessante para a gente, tá? Então, por exemplo, tem um trecho que diz assim, que os dados desse novo relatório, lembrando que esse relatório ele compara os números do intervalo lá de 2014 até 2016, fazendo um comparativo com o intervalo 2017-2019. Tá? Bom, então, no primeiro relatório, os números iniciais, tá, que diz respeito, deixa eu repetir, de 2014 e 2016, nós tínhamos aqui no Brasil 37,5, infelizmente não é 3, 37,5 milhões de pessoas que viviam numa situação de insegurança alimentar moderada. Bom, é o que diz o texto. Eu dei uma olhada no relatório e, pelo que eu entendi, seria segurança alimentar moderada e grave. Grave é o menor número, mas faz parte desse total. Tá? E nós vamos ver isso já já. Então, nós tínhamos 37,5 bilhões de brasileiros na situação de insegurança alimentar moderada e grave. Tá? Porém, esse número aumentou e agora está em 43,1 milhões. Então, de 37,5 sobe para 41,3. E como eu disse, ele é muito didático no texto, na escrita, e ele colocou aqui que, infelizmente, em termos percentuais, também subiu. Porque era 18,3% da população e subiu para 20,6%. Porque você pode imaginar, de 37,5 foi para 43,1, mas a população aumentou, como a população aumentou, então o número também vai aumentar. Mas além de ter esse aumento relacionado aí ao aumento da população, teve a piora na qualidade de vida, porque subiu também em porcentagem, de 18 para 20, certo? Bom, insegurança alimentar moderada, o que seria isso? Bom, é quando a população, quando o indivíduo, ele tem alguma restrição, uma restrição alimentar, que é uma restrição que pode ser tanto quantitativa ou uma restrição qualitativa, Mas a FAO, aí que eu estou falando, é a nomenclatura deles, tá? A FAO não considera que esses indivíduos passam fome. Existe uma condição de insegurança alimentar moderada. Tá? Então, alguma restrição esse indivíduo enfrenta, mas não chega a ser fome. Tá? Bom, eles gostam de diferenciar isso. O que é a fome? Fome é uma sensação própria do ser humano. Nós temos um gasto energético e automaticamente nós vamos consumir aí as nossas reservas e vai surgir a sensação de fome. Essas pessoas estão conseguindo saciar a fome.
com alguma restrição, né, com alguma redução da qualidade, mas estão conseguindo. Agora, a insegurança alimentar grave é a coisa mais preocupante, né? É quando o indivíduo se vê privado do alimento. Imagina aquela pessoa que não consegue repor o gasto energético. A pessoa está numa condição já de subnutrição, né? Vamos ver isso agora. Vamos agora para novos números, números que, de acordo com a FAO, seriam referente àquela parcela que passa fome. Tá? Bom, então, deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Ao longo dos últimos 20 anos, a FAO destacou o avanço do combate à fome no Brasil. Hoje, a taxa de pessoas consideradas subnutridas é de menos de 2,5% da população. Em 2006, afirma a própria FAO, essa taxa era de 4,1%. Então, nós tínhamos 4,1% da população brasileira subnutrida e, no último relatório, eles apontam que caiu para 2,5%. Né? Inclusive, a FAO vem já há muito tempo elogiando as políticas públicas do Brasil de combate à fome. Combate aí a subnutrição. Subnutrição é aquela condição onde o consumo habitual, né, de comida para um indivíduo é insuficiente. É insuficiente para garantir a quantidade de energia necessária para que ele tenha uma vida saudável. Né? Podemos falar também que é a chamada fome crônica. Aquilo que é crônico é aquilo que é permanente. Né? Então, no dia a dia, né, a sua alimentação habitual não propicia a energia suficiente para a manutenção do próprio organismo. Dá para imaginar que essas pessoas certamente não vão ter um bom desempenho, né, nas suas atividades. Né? Por exemplo, estudar, trabalhar, o próprio convívio social, né, pois estão subnutridas. E o relatório ainda indica uma situação mais grave ainda, que aí a gente pode chamar de insegurança alimentar severa. A segurança alimentar severa, nós podemos chamar também de fome aguda. A fome aguda é diferente da crônica. A fome aguda é quando existe a restrição ao alimento. A fome crônica, o indivíduo ele come diariamente, não come o que deveria comer, mas ele come. Já a insegurança alimentar severa, a fome aguda, equivale à ausência do alimento. Ausência do alimento por dias, inclusive, né? Podendo até mesmo levar à morte, é claro. Né? Então é a urgência de se buscar o alimento, de amparar essas pessoas. Tá? E a nossa insegurança alimentar severa, ela caiu também. Era de 3,9 milhões, né, no primeiro período, e agora, nesse segundo período, de 3,9 caiu para 3,4. De 3,9 milhões para 3,4 milhões. Né? Então tivemos um número menor, né? Obviamente menor também em porcentagem. Né? Era 1,9, caiu para 1,6. Mas ainda é vergonhoso, né? Imaginar que 1,6% da nossa população enfrenta essa insegurança alimentar severa, enfrenta a fome aguda, se vê privado de alimento. Né? Então essa história de que no Brasil ninguém passa fome, né, que infelizmente nós ouvimos de algumas autoridades e depois tentaram corrigir, parece que ficou pior do que o início, isso é mentira. Só se nós então passarmos a duvidar dos números da FAO. Aí fica complicado também, né? Então eu estou aqui dando uma olhada no relatório que acaba de ser publicado. Lembrando que o Brasil pertence à FAO. Né? Essa agência da ONU está presente, inclusive, aqui no Brasil. O Brasil troca números, informações com a própria FAO. A FAO não inventa tais números. Ok? Bom, a FAO, ela publica o chamado Mapa da Fome. E o Mapa da Fome, portanto, envolve só as duas categorias que eu acabei de falar. Né? Aqueles que enfrentam a fome crônica e a fome aguda. E esse mapa, né, vocês têm aqui a última edição. O Brasil, pode ver, ele está na mesma cor que a Argentina, que o Uruguai, né, na mesma cor que está a Europa.
né? O Canadá, os Estados Unidos. Então o Brasil está fora do mapa da fome. Por quê? Porque a FAO só inclui no mapa da fome os países onde 5% ou mais da população se encaixam naquelas duas condições que vimos agora, os subnutridos e a insegurança grave, né? Severa, a fome aguda, oculta e aguda, a crônica. Crônica também pode ser chamada de fome oculta, que é uma fome que você não vê, muitas vezes até o indivíduo não vê. Né? Por quê? Porque ele come diariamente, mas o seu organismo sente, é claro. Então, como o Brasil hoje tem, nos números que acabamos de ver, 2,5% e 1,6%, o que vai dar 4,1%. 4,1% está abaixo de 5%, então o Brasil saiu do mapa da fome. Quando a FAO publicou o mapa da fome com os números lá de 2014 e 2016, o Brasil já ficou fora. Né? Ótimo, né? Só que, infelizmente, alguns especialistas acreditam que na próxima edição do mapa da fome o Brasil estará de volta. Tá? Isso tem a ver com as condições econômicas, né, ruins que o Brasil enfrentou aqui no ano de 2020, né, nesse meio ano, né, 2020, e ainda mais agravado com a crise aí do novo coronavírus. Esse relatório foi publicado agora, mas lembra, os números são números que vão até 2019, então não tem o que está acontecendo hoje. Provavelmente na próxima edição do Mapa da Fome o Brasil volta, né? É triste, mas deve acontecer isso. Agora, com relação à fome no mundo, né, aos famintos, aqueles que enfrentam a fome aguda, né, a condição mais rigorosa, mais severa aí de privação de alimento, a ONU, né, através da FAO, traz números tristes, né? Eles mostram que só de 2018 para 2019 o número de famintos aumentou em 10 milhões. Se analisarmos os 5 últimos anos, esse número aumentou em 60 milhões. É quase nessa proporção, né? 10 milhões de novos famintos a cada ano. Tá? Hoje o mundo tem aí algo na faixa de 690 milhões de pessoas nessa condição. Né? Bom, e muitas vezes isso decorre de guerras, decorre de problemas ambientais, de toda a dificuldade aí de exclusão, de privação que essa população atravessa. Bem, a Ásia, né? A Ásia continua sendo o local com o maior número de subnutridos, né? Do total, né? De 690 milhões. Na Ásia você vai ter 381 milhões de pessoas. Então, mais da metade da população subnutrida está no continente asiático. Você pode destacar, por exemplo, o sudeste da Ásia, né? A Ásia Meridional, né? Representada pela Índia, que já está com uma população que se aproxima bastante da população chinesa, né? Onde também a subnutrição, especialmente na área rural, né? É forte, em alguns lugares do Oriente Médio. Né? Também países em guerra do próprio Oriente Médio, né? Como Afeganistão, Iêmen, dentre outros. Né? Você tem Bangladesh, o vizinho aí da Índia, como um dos países onde a situação é das mais graves do mundo. Tá? Mas seria aí nessa ordem, né? Ásia, África, América Latina. Agora, em porcentagem, né, aí as coisas já mudam um pouco, né? Porque se você olhar a porcentagem da população subnutrida dentro do continente, aí a África já desponta, a África já lidera. Você tem 19,1% da população africana subnutrida. Já na Ásia, cai para 8,3%. É que em número absoluto, esse 8,3 se torna algo gigantesco pela população asiática, né? E, por último, a América Latina e Caribe. Então, a sequência muda em porcentagem, é só mais uma análise, né? E uma coisa que chama atenção também na África, né? É que
você tem praticamente ali o dobro da média global. Né? Você vê que a tendência é ainda de piora nos últimos anos. Né? Se verifica isso. E muitas vezes a associação com guerras locais. Muitas, né? Muitas guerras locais caracterizam aí o continente africano, principalmente a África chamada subsaariana, né? Ou alguns também chamam de África Negra. Então a situação é muito mais gritante ali, você vê a coisa aumentar, a coisa crescer. E, com certeza, né, a ONU não vai cumprir a chamada Agenda 2030. Por isso que, num certo momento do texto, ele diz o seguinte: é na África que o número está aumentando mais rapidamente. A prevalência da fome no continente também é o dobro da média global. Com base nas tendências atuais, a região tem poucas chances de chegar a fome zero até 2030. Né? O relatório faz esse alerta. Né? Então, por que fome zero até 2030? Porque na Eco 92, ou Rio 92, na conferência realizada no Brasil, né, Rio de Janeiro, 1992, lá eles elaboraram a chamada Agenda 21, que seriam as metas a serem alcançadas neste século aqui. Né? E, obviamente, já está mais do que claro que essa agenda já se perdeu. E em 2015, a própria ONU fez uma nova agenda, chamada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda estabelece até 2030, tá? Para a erradicação da pobreza, para a erradicação da fome. E nós já estamos em 2020 e os números mostram que a tendência, infelizmente, é de piora. E imagina a atualização desses números com o ocorrido nesse ano de pandemia. E para fechar, eu sugiro que assistam o documentário Garapa, do cineasta José Padilha, que é de 2009, ele que ficou mais conhecido com o filme de 2007, né, o Tropa de Elite. Ele próprio disponibilizou o documentário Garapa no YouTube, na íntegra, tá? Assistam. Eu não vou estragar, eu não vou falar o que é Garapa, só falo que não é o que muitos estão pensando. Não é aquela bebida que nós, aqui, sobretudo em São Paulo, temos o hábito de beber acompanhando o nosso pastel de feira. Infelizmente não é isso. Assistam esse documentário. Ele começa o documentário com um pequeno trecho do Josué de Castro, um clássico de 1946 chamado Geografia da Fome. O Josué de Castro, ele era um médico, né, que depois se tornou embaixador. Depois foi cassado, né, com o golpe de 64, foi embora do Brasil, foi viver no exílio, foi viver fora, né, teve asilo político na França e foi dar aula em Paris, foi dar aula de geografia. Né, e a abordagem dele sempre foi em torno disso, da fome. E é um livro que infelizmente continua atual. Existem traduções em várias línguas, tem um segundo livro dele, A Geopolítica da Fome. Né? Então é uma leitura bem interessante e vocês vão ver que o Padilha começa o documentário com trechos do livro que é de 46, mas infelizmente é atual. E também tem a famosa frase do sociólogo Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Mas os números que nós estamos vendo parece que não estão atendendo aí a essa necessidade. Mas é isso aí, beleza? Então até um próximo encontro. Fiquem à vontade aí, comentários via Facebook. Até mais. Tchau, tchau.